Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavier Tech. No vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem em teste de um PC Gamer que eu já tinha comentado com vocês nos vídeos passados, que é nada mais que um PC Gamer Ryzen, tá? A gente vai estar utilizando aqui uma B550M da Maxsun junto com o Ryzen 5500 que eu peguei do AliExpress, saiu pra mim por R$280 e saiu nessa faixa de preço por conta que a gente teve o problema da RTX 2060 Super da SJS, foi devolvido, eles devolveram o reembolso no valor de R$1.000 através do método de pagamento que eu tinha feito, e os outros R$200 que foi a minha taxa de envio, né, que eu tive que devolver, eles devolveram em forma de cupom e aí eu consegui pegar o Ryzen 5500 por essa faixa de R$280, então por isso que ficou isso já com imposto. Então a gente fez essa combinação junto com 32 GB de memória RAM, no caso dois pentes de 16 da Gloway, trabalhando a 3200 MHz e a fonte da Super Frame de 600 watts, a gente fez um vídeo recente sobre ela, com o selo 80 Plus, PFC ativo, também temos aí um selo de aprovação da Tech Lab, tá? Então um PCzinho bem bacana, um PC custo-benefício, junto com SSD de 1TB da X-Ray Disk, tá? No caso eu vou estar revendendo ele aqui pela minha região, vou fazer um vídeo testando alguns joguinhos aí simples que eu tinha no HD e eu passei pro SSD pra pessoa que for pegar, já tiver alguns jogos pra estar testando também. Então galera, vamos lá testar esse PCzão, vamos ver como que ficou a montagem dele também, junto com o gabinete da Red Dragon, que é um gabinete bem bacana. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o likezão fortalecer, se inscrever e ativar o sininho. Simbora pro vídeo, vamos testar um PC com Ryzen 5500 e RX 580. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Bom galera, com o PC já ligado, isso aqui foi gravado com uma placa de captura, então todo o desempenho que você for ver aqui nesse vídeo é realmente o desempenho total desse PC, beleza? Não tem nada de nenhuma gravação feita direto dele, então sim, aqui é o desempenho total desse PC. Aqui a gente consegue encontrar o Ryzen 5500, que tem um TDP de 65 watts. Eu recomendo você comprar ele na Amazon hoje em dia, porque ele tá no preço muito mais interessante de comprar no Brasil, isso já com tributo incluso. Eu vou deixar o link dele caso você queira o Ryzen 5500 aí na Amazon. Esse PC aqui tá todo equipado e preparado para receber upgrade de placa de vídeo, tá? Então assim, o limitante aqui, vamos dizer assim, talvez o gargalo seja mais na parte da placa de vídeo, porque a gente tem um processador muito bacana, a gente tem 32 GB de memória RAM e etc. Então sim, a parte de preparação aqui a gente tá pronto para receber um upgrade de placa de vídeo neste PC. Beleza? Então aqui a gente tem o Ryzen 5500 junto com a B550M da Maxsun, que a gente já tem o PCI Express 4.0, etc. Porém, o Ryzen 5500 trabalha em PCI Express 3.0 e a RX 580 também, beleza? Só para lembrar sobre esta questão. Temos aí dois pentes de 16 GB, né, trabalhando dual channel aí em 3200 MHz, então também foi ativado o XMP na BIOS, as memórias da Gloway e aqui a RX 580 2048 SP, que é o modelo recente que a gente testou da Soio, beleza? Então, basicamente aí, só para vocês verem qual que é a configuração. E no CPU-Z aqui, só para você saber em relação ao single thread. E bom, basicamente a gente consegue ver aí que o multithread dele, embora seja um processador que tenha 6 núcleos e 12 threads, é uma pontuação muito boa aqui no CPU-Z. Também é um processador que a galera costuma pegar bastante por causa do seu custo-benefício. E o single thread a gente bateu 584 pontos. E galera, a partir daqui vocês vão começar a notar que nos testes o processador ficou com um clock praticamente fixo de 4.250 GHz, o que é uma frequência muito boa pro Ryzen 5500, e a B550M da Maxsun fez isso automaticamente. Eu não setei nada na BIOS, ficou automático assim, e a gente já teve um clock consideravelmente o máximo dele na frequência fixa nos jogos. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês isso, mas basicamente essa é a configuração e essa é a pontuação dele no CPU-Z. Bom, o primeiro game aqui que eu testei, no caso, foi o Spider-Man remasterizado de 2018. A gente tem algumas informações da placa de vídeo, processador, memória RAM e o FPS. Não tá com aquele gráfico mais detalhado e tal, porque eu fiz a formatação, coloquei arquivos básicos ali pra gente fazer teste, até porque é um PC que não vai ficar aqui pra gente ficar testando frequentemente, é um PC que eu vou revender, que nem eu falei pra vocês, mas no caso vocês podem notar que a frequência da CPU sempre tá na 4.2 GHz ali, né, quase com 4.3, e a RX 580 aqui tudo ok, vocês já viram um vídeo recente aí sobre ela também, e dois pentes de 16 GB a gente tá, né, com 99 FPS aqui na parte inicial, mas no caso galera, a gente vai deixar o preset gráfico aqui no médio, junto com FSR no modo qualidade e o Full HD
padrão, beleza? Então vamos dar uma avançada aqui para ver como que tá o Spider-Man. E aqui no Spider-Man a gente tem cerca de 58, 55 FPS e 100% de uso da placa de vídeo, processador em 42, 45. Então a gente pode notar que a questão do gargalo aqui fica por parte da placa de vídeo. Então por isso que eu falei para vocês, esse PC aqui ele tá todo tunado para receber uma melhoria na placa de vídeo. Então caso a pessoa que pegar queira colocar de repente uma 1660 Super, uma RTX 3060, vai ser um ótimo upgrade e não vai ter gargalo pela outra parte do PC, que seria do processador ou a limitação da memória RAM. No caso, acaba sendo mais gargalo da placa de vídeo neste PC aqui. Mas está rodando muito bem para quem quer rodar no Full HD baixo barra médio, iniciar com PC Gamer. É uma opção bem bacana, a RX 580 aí tá dando conta de rodar o Spider-Man com gráficos até que satisfatórios no Full HD. E lembrando que é uma placa que eu paguei R$300 no AliExpress, já com imposto incluso, no nosso grupo de promoções do Telegram, inclusive o link vai estar aí embaixo. E olha, o gráfico tá bem bacana, deu pra brincar bastante aí no Spider-Man e rodou muito bem. O driver da AMD é o driver mais recente que eu coloquei ali, beleza? Então em partes aí de combate, né, em áreas mais fechadas, a gente tem um FPS até melhor, chega até mais 70 FPS em certos momentos. Lembrando que o gráfico não tá no mais baixo possível, sim no médio, então também tá num resultado bem legal aqui no Spider. Já passando para o God of War 2018, aqui é um jogo mais pesado que o Spider, pelo menos eu considero. A gente tem aqui a parte de exibição no Full HD, porém com FSR no modo qualidade, né, que deixa aí em 1280 por 720, e também a qualidade gráfica no baixo, tá, pessoal? Então é mais o básico pra gente conseguir rodar o God of War. E beleza, vou dar uma avançada aqui pra vocês verem como que fica o jogo. O gráfico ali tá consideravelmente ok, né, Full HD baixo ali com FSR no modo qualidade, a gente consegue ter aí cerca de 80 FPS pra estar jogando God of War 2018, o início da gameplay aí, só pra gente pegar como base de teste, tá? E momentos de combate pode ser que fique cerca de 65, 68 FPS, em base dos testes de RX 580 que a gente já fez aí no canal, seria mais ou menos essa cerca de 70 FPS em momentos de combate. Mas em momentos de história que não tem muita ação, vocês podem ver aí que o FPS consegue manter cerca de 74, 75, então também tá bem tranquilo para quem quiser jogar o God of War com uma configuração como essa. Um outro game que eu testei aqui foi o GTA modo história, o gráfico basicamente com tudo no alto, como vocês podem ver aí, exceto o MSAA e reflexo MSAA. E eu ativei algumas opções ali durante a gravação, vocês podem ver que sombra longa, deixei o detalhe da distância estendido maior ainda, a memória da placa de vídeo seria de 8 GB de VRAM e ele estava sendo utilizado cerca de nem 2 GB de VRAM, vocês podem ver ali que quase atingindo os 2 GB, e o jogo tá bem bonito, né, o GTA V, embora seja um jogo de 2013, o gráfico tá muito satisfatório, a gente rodou muito bem ali, cerca de 120 FPS, o que dá pra brincar bastante no GTA modo história, zerar tranquilamente com um gráfico bem bacana, né, que seria no alto em Full HD, e lembrando que o GTA não tem como ativar o FSR ou um DLSS da vida se fosse uma RTX, no caso aqui é a resolução nativa, então a RX 580 tá sendo bem satisfatória e o Ryzen 5 500 em 27% de uso também tá bem tranquilo, tá? Então aí é um resultado bem legal, a temperatura do processador quanto da placa de vídeo tá numa temperatura boa, então a gente conseguiu resultados bem interessantes aí no GTA V também, mesmo com a ação ali dos NPCs no momento do início da gameplay do modo história. Basicamente, um jogo que eu não testo muito no canal é o Elden Ring, com tudo no alto, Full HD, padrãozeira, tá, pessoal? Deixa eu dar uma avançada aqui, né, porque aqui é a parte que eu criei o personagem, e aqui foi o momento que eu acabei saindo ali, né? Lembrando que é um jogo que tem a limitação de 60 FPS, não tem como ultrapassar disso, e o gráfico tava no alto, eu deixei realmente no alto pra gente ver como iria ficar, porque o jogo em si já é bonito, com gráfico no mínimo, mas eu deixei um pouquinho a mais pra ver se ela conseguiria manter os 60 FPS, né, com a RX 580, mas ela teve uma frequência ali bem interessante, né, de 58, 59 FPS, uma taxa média ali bem legal, mesmo estando com tudo no alto, que é um jogo bem bonito, né? O Elden Ring é um jogo bem interessante, é um jogo bem legal de estar se jogando, né, galera? E com a RX 580 você vai conseguir ter um desempenho bem satisfatório, lembrando que a placa está em 100% de uso, com tudo no alto. Caso você queira, né, ter os 60 FPS cravadinho, você pode diminuir um pouquinho o gráfico, e no Full HD alto aí, a gente tá conseguindo, em alguns momentos mais pesados, né, com névoa e etc, cerca de 52, 54 FPS, e nesse momento eu acabei morrendo em menos de 5 segundos, eu acho, cara. Esse aqui não deu nem tempo de eu reagir, mas é só pra realmente testar pra vocês. Bom, por último eu coloquei um game aqui que eu testo de vez em quando pra vocês, aqui é o Blur, né, Full HD com gráfico no máximo, anti-aliasing em 8x, então deixa eu dar uma avançada pra vocês aqui. Aqui a gente tem
cerca de 115 FPS, 118. É um jogo aí de carro, galera, que infelizmente não tem como você comprar mais hoje em dia na Steam. É um jogo que eu tenho um arquivo aqui já faz muito tempo, então por isso eu consigo executar para testar. Ele tem seus gráficos aí, eu considero que bem bonito, né? Ele lançou na época de PlayStation 3, Xbox 360, mas até hoje eu acho os gráficos bem legais de você deixar no máximo no PC, e é um dos melhores jogos de carro na minha opinião, porque eu gosto dessas, né, opções de a gente conseguir soltar poder, o nitro e etc. É bem diferencial de jogos de corrida convencionais, pelo menos aí o Blur, ele poderia ter uma continuação. Eu acho esse jogo muito bom. E cara, rodou muito bem, 144 FPS, 136. Tá bem tranquilo para uma configuração como essa, que nem eu falei para vocês. Aqui também a placa de vídeo, mesmo estando com tudo no alto, não chegou a usar 100% da RX 580. Então é um jogo que é bem otimizado também, embora tenha seus gráficos ali, né, que não são tão bonitos assim, mas eu considero ok pela época que ele foi lançado. Tá rodando muito bem com essa configuração também, e sobrando tanto desempenho para a placa ou para o processador, e muito mais ainda para a memória RAM, que a gente tem aí cerca de 32 GB, tá sendo utilizado nem 5 GB de memória RAM. Então também é um desempenho bem interessante aí no Blur. Infelizmente nesse vídeo a gente não chegou a fazer testes de jogo FPS, porque foram jogos que eu deixei para a pessoa que vai pegar esse PC e já ter alguns jogos para dar uma brincada. E bom, basicamente esse é o desempenho de um PC com o Ryzen 5500 e a RX 580 32 GB de memória RAM. O que você achou desse desempenho? Você acha que vale a pena pegar o Ryzen 5500 hoje em dia? Se dá para pegar ele ali na Amazon, ou de repente você achar em algum mercado de usados, né, OLX, Facebook, Marketplace, sei lá. Mas no caso eu acabei pegando ele direto do AliExpress e acabou saindo barato pra mim por conta do que eu já expliquei no começo do vídeo. Então pra mim ainda valeu bastante a pena, beleza? Então basicamente esse PC aí eu vou disponibilizar pra venda. Se você achou que faltou alguma coisa, lógico, mais testes de jogos FPS também competitivos, sim, lógico que faltou. Mas em alguma outra oportunidade a gente monta um PC pra ficar com a gente aí com essa configuração e testar em mais jogos, beleza? Então tá aí o PCzão insano aí, o Ryzen, preparado pra receber o upgrade de placa de vídeo. Vou deixar os links das peças que foram utilizadas pra montar esse PC na descrição. A opção do processador vou recomendar na Amazon para vocês. A RX 580 tem opções no Brasil ou para você importar no dia 18, que vai ter o evento de aniversário do AliExpress, então é bom ficar atento no grupo do Telegram. E algumas outras peças como memória RAM, placa de vídeo, tanto no AliExpress ou algumas opções no Brasil também, beleza? Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se não fortalecer, se inscreve, ativa o sininho, obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima, nós valeu, falou e fui, tamo junto. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news